Olá, tudo bom com você? O meu nome é Maitê e hoje eu tô aqui para ler mais uma história do Reddit. A história de hoje vem do subreddit Brasil, onde um gringo faz uma pergunta e vários brasileiros, mas também outros gringos que moram ou que já foram ao Brasil também respondem. Então a gente tem uma mistura de várias respostas diferentes. Eu vou já traduzir de uma vez para o português para esse vídeo e para esse podcast não ficar tão longo. A pergunta é assim: Por que é tão comum as pessoas levarem crianças para jantar em restaurantes? e aí ele continua, dá mais contexto. Eu moro nos Estados Unidos e, embora seja comum ver crianças em restaurantes aqui, é algo que vemos normalmente em certos tipos de restaurantes, aqueles que são mais adequados para famílias. Eles chamam de family friendly, né? Como deu uns exemplos aqui. Applebee's, Olive Garden, Outback, Chili's, etc. Mas, pelo que eu percebi, os brasileiros levam seus filhos para todos os lugares e várias vezes essas crianças são barulhentas e bagunceiras nos restaurantes. Eu sei que em Portugal, na Grécia e até na Itália também pode ser assim. Por que isso é tão comum? Eu fui num encontro lá no Brasil e fiquei um pouco irritado com o fato de que, mesmo em um lounge, havia muitas crianças e famílias. Lounge aqui eu acho que ele quer dizer ou talvez um bar mais chiquezinho ou um lounge de um hotel, talvez não deu muita informação. E aí tem muitos comentários. Tem 60 comentários, eu não vou conseguir ler todos, mas vamos começar pelos mais votados, os que mais receberam joinha. A primeira pessoa falou aqui Porque as pessoas têm filhos? e falou: não Não sei como responder a sua pergunta. Nós não segregamos crianças e não achamos que pessoas com filhos devam ser excluídas de atividades tão normais como jantar. Claro, crianças barulhentas podem ser irritantes, mas a maioria das crianças não é. Você só percebe as barulhentas. Eu acho que nos Estados Unidos, com seus eventos de lugares sem crianças, vocês que são os estranhos na verdade. E aí uma pessoa logo embaixo falou assim: Você me salvou de comentar exatamente a mesma coisa. esse primeiro comentário teve 66 votos para cima, ou seja, 66 pessoas concordaram. E eu concordo muito. Logicamente, a sua vida vai mudar um pouco depois que você tem filho, mas eu acho que você, como pai ou mãe dessa criança, ou como a família, tem que decidir como vai mudar a sua vida, né? Você tem que ter liberdade de continuar vivendo a sua vida da maneira que você acha certa, mesmo tendo filho. Logicamente, aí entra um pouco de ter um bom senso, né? Dar educação para sua criança e ensinar as crianças a se comportarem em locais, mas crianças vão ser crianças. Crianças vão querer brincar, falar alto, conversar, e eu acho isso tão bonito, sabe? Às vezes eu vou na rua e eu adoro ficar people watching. É como se fala em inglês. É você ir pra rua e você ficar observando as pessoas, sabe? Eu adoro. E quem mais prende minha atenção e chama minha atenção são normalmente crianças. E eu gosto muito de observar idosos também. Traz uma felicidade interna, sabe? Mas vamos lá, vamos continuar. Eita, o próximo comentário aqui foi grande. A pessoa falou: As pessoas nos Estados Unidos têm uma mentalidade genuinamente insana e tóxica quando se trata de crianças. Elas são vistas e não ouvidas. Só vão a lugares que são explicitamente feitos para famílias. Se você tem um filho, sua vida se restringe apenas à criança e às atividades infantis. Nós, aqui no Brasil, como a maioria do mundo, eu acrescentaria, não temos isso. Uma criança é um ser humano. Com exceção de lugares onde as crianças são explicitamente proibidas, como boates, as crianças podem existir em público porque não a vemos como um fardo horrível. Minha cunhada americana mencionou como as coisas eram surpreendentemente diferentes quando ela veio para o Brasil. No primeiro voo, vindo dos Estados Unidos para cá, mesmo com o bebê dormindo, as pessoas olhavam e zombavam dela pelo crime de ter uma criança em um local público.
No segundo voo do Brasil para os Estados Unidos, as pessoas sorriam para ela e para a criança, algumas até mesmo elogiando a fofura do bebê. Ela foi deixada passar primeiro na fila porque estava carregando um bebê. Isso é comum porque as crianças são pessoas e têm todo o direito de existir em público, inclusive de comer em restaurantes. Esse comentário aqui foi certeiro. Eu assino embaixo, eu concordo com tudo. Eu acho que as palavras insana e tóxica são um pouco pesadas, mas eu confesso que morando aqui em Nova York, essas coisas ainda me chocam, principalmente casamentos. Eu fico chocada que aqui nos Estados Unidos a maioria dos casamentos eles escrevem no convite que é para você não levar a sua criança. E na minha cabeça não faz muito sentido. Eu acho que as crianças aproveitam tanto a festa, as crianças dançam, elas animam a festa, né? E eu até perguntei pro meu namorado, a gente foi num casamento há algumas semanas e no casamento ninguém levou criança e estava escrito no convite para não levar. E eu perguntei para ele, eu falei, qual é o motivo afinal de não poder levar criança? Eu nunca entendi. E ele falou que ele acha que o motivo principal, pelo menos em relação à família dele ou aos amigos dele, é para dar um vale night pro casal, sabe? Pro casal ser meio que forçado a ter um date, a ir num encontro, fazer alguma coisa que tire um pouco eles dessa vida tão maternal e paternal. E aí a gente volta um pouco nesse comentário anterior, de que quando as pessoas têm filhos aqui, a vida delas se resume a ser mãe e ser pai, e elas deixam de lado grande parte da vida social delas. E pra gente no Brasil, a gente não precisa ter um casamento e utilizar um casamento como desculpa para poder fazer coisas divertidas. E eu acho essa diferença cultural muito grande e para mim é muito gritante. E eu confesso que eu fico um pouco desconfortável com a ideia de proibir crianças em casamentos. Outra pessoa falou aqui. Por que não excluímos as crianças da vida social dos adultos no Brasil? É de se esperar que as crianças sejam barulhentas e bagunceiras, e é de se esperar que os adultos sejam compreensivos. Concordo plenamente. Adultos têm que entender que crianças não vão se comportar como eles. Crianças vão se comportar como crianças. E nós temos que entender. Lógico que birra, uma criança gritando, aquelas crianças que se jogam no chão, ficam esperneando, é outra realidade. A gente não tá falando sobre isso. Essas crianças também me dão nos nervos e depende do pai ou da mãe ou quem estiver com essa criança de educar, né? E não deixar que ela faça isso em público. Aí uma pessoa adorou essa resposta e falou: Os latinos são mais focados na família. Se nós temos filhos, nós levamos os nossos filhos para onde a gente for, em raras exceções. Outra pessoa falou que já viu casamentos, como eu falei antes, nos Estados Unidos, em que os convidados não podiam levar os seus filhos. Isso seria uma abominação total no Brasil. Outra pessoa comentou embaixo: Eu acho que isso pode levar até um processo judicial no Brasil. Muito bom. Vou te colocar na justiça porque você não deixa eu levar a minha criança para o seu casamento. Imagina, que doideira. Que mais? Vamos achar mais um aqui interessante. Um canadense comentando. Falou: Um canadense com uma noiva brasileira comentando aqui. Isso é algo que eu também notei, mas eu nunca teria coragem de vir aqui no Reddit e fazer uma postagem sobre isso. Eu entendo as respostas aqui. As pessoas têm filhos, mas nos Estados Unidos e no Canadá nós temos Karens. É triste, mas é verdade. Meu Deus! Essa expressão Karens é demais e eu dou risada com ela. E como eu posso explicar? O que seria uma Karen? Aqui nos Estados Unidos, não sabia que no Canadá também é muito utilizado, estou aprendendo agora através desse comentário. Karen é um termo bem pejorativo, bem ruim, que é utilizado aqui para falar de mulheres que normalmente são brancas
e elas acham que elas têm direitos além de pessoas normais e elas fazem exigências além do normal, baseado nesses direitos que elas acham que elas têm. Então, algo do tipo assim, eu quero falar com o gerente, ou fazer um barraco numa loja ou na rua, ou brigar com alguém na rua. É muito típico de uma pessoa que seria chamada de Karen aqui nos Estados Unidos. Algumas pessoas dizem que é um termo muito ruim, porque é um termo machista, mas eu não sei, né? A minha opinião é que é um termo como se fosse assim uma pessoa sem noção. No Brasil, antigamente, quando eu era adolescente, tinha esse termo assim, Joselito sem noção. Eu nem sei de onde isso vem, mas é como se fosse um Joselito sem noção. É uma pessoa sem noção. E é bem característico aqui dos Estados Unidos. E por essa eu não esperava. O que aconteceu? Eu acho que uma Karen veio e comentou. Aí essa pessoa virou e falou: Bem, eu não sou uma Karen, mas de alguma forma eu me sinto incomodada quando tem um grupo de crianças em um restaurante. Parece que eu estou comendo numa praça de alimentação de um shopping center. Não é nada íntimo e elegante. Essas palavras pra mim são muito engraçadas, né? Íntimo e elegante. Aí outra pessoa virou e comentou atrás dessa Karen: Karens nunca acham que elas são Karens, Karen. ai, gente, eu dei risada. Muito bom. Será que essa moça é uma Karen? Me contem aí nos comentários se vocês acham que ela é ou não. Eu ainda não sei, estou com a pulga atrás da orelha. Outra pessoa falou: Acho que tudo depende do horário e do local onde você come. Não tive problemas com crianças comendo depois das 7 horas da noite em bons restaurantes no Rio ou em Belo Horizonte. Se as crianças estavam lá, os pais pareciam ter controle sobre elas. Portanto, o fato das crianças estarem ali ou, Deus me livre, serem ouvidas ocasionalmente nunca me incomodou. E durante o dia não vou ficar chateado se as crianças estiverem fazendo barulho ou agitadas, mesmo em restaurantes legais ou mais caros. O dia é para os vivos. adorei esse comentário. Nossa, que pessoa sensata. The daytime is for the living. O dia é para os vivos, exatamente. Crianças trazem isso para o nosso dia a dia, né? Esse sentimento de estar vivo, de descobrir uma coisa pela primeira vez, de ficar encantado com as coisas simples da vida. Eu amo criança, eu adoro. Eu, às vezes, não tenho muita paciência. Minha sobrinha me ensinou a ter muita paciência, porque antes dela eu não tinha tanto. E às vezes ainda me falta, mas eu amo criança. Eu acho que eu não tinha percebido tanto isso até eu começar a ir a casamentos aqui, que foi onde eu vi essa segregação maior entre adultos e crianças. Mas realmente em voos, teve uma pessoa que comentou aqui do voo, né? Sempre que eu faço voos domésticos aqui nos Estados Unidos e tem alguma criança chorando no voo, que é super normal, crianças choram, bebês choram, as pessoas ficam muito irritadas. Então é isso, eu vou ficando por aqui. Essa foi mais uma história do Reddit. Me contem nos comentários o que vocês acham sobre essa diferença cultural entre o Brasil e outros países. E se vocês já passaram por alguma coisa parecida. Não se esqueçam de deixar o seu like e de compartilhar esse vídeo com seus amigos e familiares. E eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchau!